Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem, descansado aí de um feriado ou nada? Não deram conta de descansar? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei com vocês, mas parece que na hora que eu volto de um feriado, parece que eu volto pior do que eu fui, mais cansada. Isso aqui que eu apronto, não, eu volto mais cansada ainda. Eu só... Bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, vamos lá então. Gente, hoje vieram me perguntar, inclusive foi a Dorivane, e eu achei importante a pergunta dela. E aí, já que ela veio me perguntar, eu vou falar para todo mundo. Ela vai me perguntar sobre as notas dela. É muito bom, Dorivane, você está preocupada com suas notas, muito bom. E aí, o que acontece? Ela vai me perguntar como é que tá as notas dela. Gente, até agora, o que eu tenho de nota de vocês é o quê? É aquela atividade que vocês fizeram avaliativa, é as atividades do livro 4 e a participação de vocês, que a gente também só fecha no final do semestre aí. O que acontece? O do bimestre. Ainda vai ter uma atividade marcada pela secretaria da escola. Por isso é que assim, eu ainda não tenho nota de vocês de fato fechada. Por quê? Porque eu ainda não tenho nota suficiente para fechar. Ainda falta, então, isso a gente fecha no final do bimestre. Eu vou passar outra atividade avaliativa daquela do livro 5. Eu vou avaliar a participação de vocês daqui até o fim. Ainda tem avaliação marcada pela secretaria, então ainda tem muita coisa. Aquela atividade avaliativa é uma delas. Então, vocês têm muita coisa para ser avaliada. Achei importante falar isso só para todo mundo entender aí como é que está funcionando o processo. Ainda tem muita coisa para ser avaliado aí, tá bom? Então, gente, hoje a gente começa, então, o livro 5 de vocês. Então, a gente vai começar, deixa eu só abrir aqui para ver a página. Livro 5, capítulo 9, página 134. Hoje a gente vai começar a falar sobre microbiologia. Livro 5, página 134, capítulo 9 de vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, galera, com vocês. Então, galera, hoje eu vou falar com vocês sobre microbiologia. Beleza, vamos lá, então, entender o que é isso, o que trabalha, que área da ciência é essa. Então, gente, eu não sei se vocês já viram, conhecem um microscópio. Acredito que todo mundo já deve ter visto, porque quando se pesquisa ciência na internet, uma das primeiras coisas que aparece lá é um microscópio. Então, antes da invenção do microscópio, apenas seres vivos visíveis a olho nu eram conhecidos. Então, não se conhecia, e a gente sabe hoje em dia que existem seres vivos que a gente não consegue enxergar. Mas eles existem? Existem. E aí, o que acontece? Só foi possível descobrir de fato ali que seres vivos eram esses quando se descobriu o microscópio.
Por quê? Porque se não é visível a olho nu, fica muito difícil de descobrir, né? Então, antes da invenção ali do microscópio, apenas seres visíveis a olho nu eram conhecidos. E aí, quando surgem aí os primeiros microscópios, esses microscópios, então, permitiram a observação de protozoários, que são seres unicelulares, possuem só uma célula, e eles são lá do reino protista. E na época, gente, esses seres aí, os protozoários, eles eram denominados ali animálculos, pois foram os primeiros ali animais primitivos. E aí, com o aperfeiçoamento do instrumento do microscópio, foi ser possível, permitiu aí com que os cientistas pudessem observar seres menores que os protozoários. Que seres são esses? Hoje a gente conhece. São as bactérias. E aí o que acontece? Então se aumentou ainda aí cada vez mais a quantidade de seres que se conhecia. Então, gente, uma das consequências aí da descoberta das bactérias foi o surgimento de uma nova área da ciência, a microbiologia. Então, gente, o que é que a microbiologia vai estudar? Deixa eu passar aqui. Então, a microbiologia, gente, tem inúmeras aplicações. Mas, atualmente, o que ela faz? Ela estuda os seres microscópicos. Então, os seres que não são possíveis ali de ver a olho nu, só dá para ver ali através de um microscópio. E aí, atualmente, esses seres microscópicos aí são utilizados para a produção de medicamento, confecção de materiais para a construção civil, indústria de combustível, geração de etanol, controle biológico de pragas. Gente, se usa muita bactéria para muita coisa. E isso aí só foi possível graças aí ao avanço tecnológico, a partir do momento que se criou lá o microscópio. Entretanto, gente, uma das áreas que teve grande avanço após a descoberta das bactérias foi a medicina, principalmente depois que descobriram aí que as bactérias estavam associadas a doenças. Então, gente, a microbiologia é uma área da ciência que estuda seres microscópicos. E esses seres, eles só foram possíveis de ser descobertos depois que se criou o microscópio, que até então não se sabia, porque eles eram seres ali muito pequenos. E aí, uma das áreas aí que afetou muito essa descoberta foi a medicina. Jéssica, mas o que tem a ver esses seres microscópicos e doenças? Gente, em 1860, um médico chamado Lister entrou em contato ali com os trabalhos de Louis Pasteur. Quem que é Pasteur? Lembra lá que foi Pasteur que acabou com a briga entre biogênese e abiogênese. Foi ele que acabou com aquela briga lá. E é através dele que surgiu a pasteurização. Então, esse médico, ele associou a presença de bactérias nos hospitais aos altos índices de infecção. Na época, gente, os médicos não faziam procedimentos de asepsia antes de atender os pacientes, havendo até mesmo a realização de autópsias em cadáveres que antecedia procedimentos cirúrgicos. Jéssica, o que é isso? Gente, hoje em dia, quando vai fazer ali uma cirurgia, sabe o que é a primeira coisa que tem que fazer? Eu esqueci o nome do negócio agora, mas eles pegam todo aquele material ali que vai ser usado na cirurgia, coloca numas câmeras ali, umas câmaras que eu esqueci o nome do negócio, meu Deus. Manicure também faz isso. Manicure pega ali o alicate que ela usa e coloca geralmente numas câmaras. Para quê? Para ser desinfectado de bactéria. Exatamente isso, gente. Acho que é esterilizar. Esterilizar, muito bom, Isabela, obrigada. Então, o que acontece? Hoje em dia, antes de se fazer ali uma cirurgia, tem todo um processo de esterilização. Então, tem todo um processo ali para desinfectar o local. Por quê, gente? Hoje em dia, eu particularmente, eu morro de medo de qualquer tipo de cirurgia. E não por conta da cirurgia em si. Eu tenho medo das infecções. Por quê? Porque o hospital é um local muito propício para que se tenha infecção.
Então, eu, particularmente, tenho muito medo de hospital, muito medo de cirurgia por conta das infecções. Hoje em dia, gente, você já viu, por exemplo, a gente arranca um dente, ele fica, ó, dias e dias e pode gerar infecção. E quando gera infecção, gera um problema gigantesco. Então, o que acontece? Esse médico aqui, ele foi um dos primeiros a associar as bactérias com as infecções. Falou, opa, peraí, dá muita infecção no hospital. Por que que dá? Gente, naquela época, os médicos, porque quem faz autópsia, não sei se você sabe o que é autópsia, mas, por exemplo, quando uma pessoa morre, principalmente se for ali alguma coisa criminal, alguma coisa desse tipo, tem que passar pelo médico legista. Para quê? Para ele falar do que morreu, que hora que morreu. Para ele é que determina ali a certidão de óbito. E aí, o que que acontece? Antigamente, os médicos legistas ali ia lá, atendia lá um defunto, um cadáver, fazia autópsia, dali a pouco estava fazendo cirurgia na outra pessoa. Aí você pensa, gente, a quantidade de bactérias que não se carregava. Então, o que acontecia? Naquela época lá, você tinha muito disso, muito altos índices de infecção, porque não se tinha cuidado. Então, antes de fazer procedimentos cirúrgicos, você não tinha uma esterilização, você não tinha nada. E aí, o que acontecia? Então, os médicos, eles carregavam todas as bactérias presentes nos mortos para dentro da sala de cirurgia. E aí, ao observar esse fato, Lister, então, sugeriu que os médicos lavassem com água e sabão as mãos, os braços e todo o campo ali operatório, e determinou que todo o campo operatório fosse desinfetado, o que durante a cirurgia fosse vaporizado. Então, gente, ele foi o primeiro aí a falar, olha, é o seguinte, sabe por que tem uma alta quantidade aí de infecções? Bactéria. Os médicos estão fazendo autópsia lá em cadáver e volta para a sala de cirurgia e vai lá e opera um cara. Não existe isso. Então, o médico precisa ser desinfectado, a sala de cirurgia, toda cirurgia que for fazer precisa de ser desinfectado, porque tem bactéria. E isso só foi possível, gente, graças aos trabalhos de Pasteur. Então, Pasteur, ele começou o trabalho ali com essa questão de bactéria, micro-organismos. Então, gente, todos esses procedimentos que Lister ali sugeriu, eles ajudaram e muito, diminuíram drasticamente as mortes por infecções aí pós-operatórias. E é utilizado até hoje, né, gente? Antes de começar uma cirurgia, tem todo um processo de desinfecção do local, esterilização de tudo, porque é muito perigoso mesmo, gente. Infecção, eu já vi muito caso assim, de pessoa que foi fazer até um parto aí tranquilo, e chegou lá, teve o filho, só que depois teve complicações por conta de infecção hospitalar, porque o hospital é um lugar de muita bactéria. Então, gente, a relação entre essas bactérias com algumas doenças foi melhor demonstrada pelo médico alemão Robert Koch. Koch cultivava os agentes patogênicos em seu laboratório e utilizavam animais como modelo de pesquisas para investigar ações das bactérias patogênicas e os possíveis tratamentos. Hoje a gente sabe, gente, que não é toda bactéria que é ruim, não é? Existem bactérias boas? Sim. Eu vou te dar um exemplo de bactéria boa, gente. No nosso estômago, para ajudar no processo de digestão, existem vários tipos de bactérias. É ruim? Não. Mas tem as bactérias patogênicas, que são ruins. Então, gente, no início era esse caos aí. Os médicos não tinham nenhum tipo de tratamento e acabava ali que dava muita infecção hospitalar por conta da falta de cuidado, de falta de esterilização ali com o objeto usado ali para fazer a cirurgia. Alguma dúvida, galera? Até agora nenhuma. Dá sequência na coisa aqui, então. Ok. Gente, então, no início lá, quando foi se criado o microscópio e tal, lá no início da microbiologia,
pelas dificuldades de observação das características desses seres microscópicos, vários deles foram classificados de maneira errada. Vocês lembram lá, quando eu falei assim, gente, o ser humano, nós, os seres vivos, eles são classificados. Lembra das classificações de Linneu que eu falei com vocês? Falei, olha, gente, os seres humanos são classificados. A gente classifica livro na biblioteca e classifica ser humano também. Cada um é de um grupo diferente, de um reino diferente, de uma filha, de uma classe, de uma ordem, de uma família. Cada um é diferente. E aí o que acontece? No início, quando foi se descobrindo que esses seres microscópicos, se errava muito na classificação. Por quê? Gente, pensa só classificar um ser que a gente não consegue nem enxergar. É muito difícil. Os que a gente enxerga já é difícil, aí você imagina aí os que a gente nem consegue enxergar. Então, era muito difícil. Então, vários deles foram classificados de forma errada. E aí, somente lá no século XX, quando se descobriu ali o DNA, e aí foi necessário ser revisado aí as classificações desses seres. E aí, gente, então os seres vivos, eles são classificados primeiramente em domínios. Eu coloquei aqui um nível de classificação aqui dos seres vivos. Primeiro lá, a gente pode até ignorar. Vida todo mundo tem, né? Então, a gente tem aqui, ó, os domínios, os reinos, os filos, as classes, as ordens, as famílias, gênero, espécie. Isso aqui eu já falei com vocês. Então, o que acontece? O primeiro, lá em cima, no primeiro patamar, são os domínios da vida. Então, a gente tem 3 domínios. E aí, os seres vivos podem se classificar entre esses 3 aqui. Então, a gente tem lá o domínio arcaia, a gente tem o domínio bactéria e a gente tem o domínio eucária. Então, são 3 domínios e os seres vivos se encaixam nesses 3. Ou é em um, nós, por exemplo, nós estamos no domínio aqui eucária. Mas o resto aí, bactéria das bactérias. Então, cada ser vivo é classificado aqui em um domínio desse. Então, gente, os domínios são categorias taxonômicas. Lembra que eu falei? Gente, existem as categorias. Cada ser vivo é caracterizado, é classificado em uma categoria. Então, o primeiro e a mais ampla de todas é o domínio. E aí, então, eu falei para vocês aqui agora, a gente tem 3 domínios. Então, eles são uma categoria aí acima do reino. Lembra lá que a gente tem o reino protista, o reino fúndio, o reino monero, o reino animalia. O domínio está acima do reino. E aí, então, a gente tem aqui esses 3 domínios. Quem é que foi a primeira pessoa aí a falar de domínio? Foi aqui um cara chamado aqui Carl Woese. Gente, é uns nomes assim que eu vou te falar. Eu estou precisando fazer inglês para pronunciar o negócio aqui melhor. Mas, enfim. E aí, então, gente, antes da proposta desse cara, todos os seres procariontes, que é ser procarionte, gente? Essas nomenclaturas, esses nomes, vão te acompanhar o resto da vida. Ser procarionte. Você vai ter que saber o resto da vida o que é um ser procarionte. Ser procarionte é aquele que o DNA está solto. O DNA não está dentro do núcleo. Então, você vai ter que o resto da sua vida falar de ser procarionte e eucarionte. Então, gente, antes da proposta desse cara, todos os seres procariontes, ou seja, que não tem material genético no núcleo e nem organelas, pertenciam aí ao reino Monera. Porém, com os avanços tecnológicos, percebeu-se que algumas espécies ali de procariontes apresentavam muitas diferenças genéticas aí, em relação ali às bactérias de forma geral. E aí, o que acontece, então? Essas espécies também tinham características semelhantes aos seres eucariontes, como consequência, alguns genes. Então, esses seres procariontes receberam o nome aqui de arqueias, e foram agrupados em um domínio chamado arcaia. Então, as arcaias são encontradas ali em ambientes extremos, como fontes hidrotermais, pântanos. Gente, então o que acontece? Existem 3 domínios. Primeiro tipo de domínio aqui, arcaia. Então, são seres extremamente microscópicos, muito pequenininhos esses seres aqui. Então, o primeiro tipo de domínio é o arcaia. Vamos falar aqui de mais domínio. As demais espécies, então, o arcaia, gente, são alguns tipos de bactérias que estão nesse reino.
E aí as demais espécies de bactérias foram agrupadas ali no domínio bactéria. Então, a gente tem o arcaia, bactéria, e aí o nome bactéria é óbvio, né? Que tipo de ser vivo que está aqui no reino, no domínio bactéria? Bactérias. Então, as bactérias são procariontes, não tem DNA no núcleo, unicelular, uma única célula, e podem ter diferentes formas aí, como esféricas, bastões, espiraladas, vírgula, entre outras. E elas podem viver aqui isoladas, uma só sozinha, ou agrupadas. A gente vê que é mais comum bactérias viverem ali de formas agrupadas. A prova disso, gente, que elas vivem agrupadas, é que você já viu, por exemplo, quando a pessoa dá ali uma infecção, geralmente, rapidamente, costuma chegar a outros órgãos. Por que costuma chegar a outros órgãos? Porque a bactéria ali, geralmente, elas vivem agrupadas, elas vivem ali aos montes. Então, elas podem viver ali isoladas ou agrupadas ali em colônias. E em diversos habitats. Gente, a gente tem bactéria, por exemplo, no nosso estômago. Jéssica, como é que ela dá conta ali de viver, de sobreviver num lugar tão ácido? Existe bactéria que dá conta. Existe bactéria que precisa ali, a gente fala ali que são bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio. Existem as bactérias anaeróbicas que não precisam de oxigênio. Existem ali bactérias, gente, que dá conta de viver até em vulcões, com temperaturas extremamente altas. Existem bactérias que dão conta de ali sobreviver em regiões extremamente frias. Existe bactéria de tudo quanto é jeito. Então, gente, e há evidências de fósseis de bactérias e de arqueias em rochas de 3,8 bilhões de anos atrás. Então, por isso aí, as bactérias elas são consideradas os primeiros seres do planeta Terra. Por quê? Seres mais antigos. Gente, porque tem fósseis dela, né? E é um tipo de vida aí mais simples do que nós, por exemplo. Nós somos extremamente complexos. Então, se acredita que as bactérias aí foram um dos primeiros seres aí a serem descobertos. Deixa eu passar aqui. O último domínio, gente, que eu quero falar com vocês hoje é o domínio Eucária. Então, a gente tem o domínio ali, ó, que eu falei para vocês aqui, tem o domínio Arcaia, Bactéria e Eucária. Nos dois primeiros, basicamente, a gente tem bactéria. E no último, Jéssica, o que tem lá no domínio Eucária? Que tipo de vida tem? Vamos ver aqui agora. Então, o domínio Eucária engloba os demais reinos, que agrupam todos os seres eucariontes. O que é ser eucarionte? O material genético está no DNA, está no núcleo. Núcleo. Eucarionte tem núcleo. Então, o que acontece? Então, nesse domínio aqui, tem lá os seres que são eucariontes. Ou seja, aqueles que têm células com DNA contido no núcleo. E também tem várias organelas lá dentro da célula. Então, os eucariontes vão desde organismos unicelulares, ou seja, que possuem só uma célula, como ali as leveduras, as algas, até organismos multicelulares complexos, como os animais, como nós, as plantas. Então, gente, basicamente, a gente tem 3 domínios de seres vivos. A gente tem ali arcaia, bactéria e eucária. Esses 2 primeiros, basicamente aqui, o que a gente tem são bactérias. E nesse último, a gente tem aqui nós, os animais, as plantas, algumas ali algas, levedura. Então, a gente tem basicamente os seres um pouco mais complexos. Geralmente aqui, gente, nós somos eucarionte, o domínio eucária. Que tipo de ser vivo tem nele? Seres que são eucariontes, pode ter ser unicelular ou multicelular, pode ter os dois. Agora, nos outros 2 domínios que eu falei com vocês aqui, não. Geralmente são seres unicelulares e procariontes. Então, nesses 2 primeiros domínios que eu falei para vocês, geralmente o que você vai encontrar é ser unicelular e procarionte. Já aqui,
no grupo aqui, no domínio da eucária, você vai encontrar seres aí eucariontes que podem ser uni- ou pluricelulares. Você vai encontrar das duas formas aí. Galera, alguma dúvida? Não. Então, galera, basicamente o que eu quis falar com vocês hoje é que, primeira coisa, microbiologia, o que é? Gente, por muito tempo não se conhecia os seres microscópicos. Por quê? Porque não consegue enxergar, é muito difícil. Só foi possível depois que criou o microscópio. E aí, depois que cria o microscópio ali, começa a associar, então, bactéria com doença, porque não se tinha cuidado com desinfecção. Segunda coisa aí que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje. Existem 3 domínios de seres vivos. Os seres vivos podem ser encaixados nesses 3 domínios. Então, a gente tem aqui, que eu falei para vocês, a gente tem o domínio arcaia, a gente tem o domínio bactéria e a gente tem o domínio eucária. Nos 2 primeiros, basicamente, o que a gente tem são bactérias. Seres unicelulares e seres procariontes. Agora, lá no domínio eucária, a gente já vai ter ser eucarionte e seres aí que podem ser uni- ou pluricelulares. Ok, galera? Deu para entender a ideia? Não deu? Dá um joinha aí, pelo menos, para eu saber se vocês estão entendendo. O bom mesmo é a cara que vocês estão de cansado, todo mundo cansado do feriado. Gente, feriado é brabo, né? Vem para descansar, mas parece que a gente não descansa. Toda vez que eu volto no feriado, eu volto acabada, destruída, parecendo que eu... Nossa, Deus. Eu também. Não sei o que eu faço tanto, sim. Não, e eu não sei o que acontece, mas eu acho que é porque, assim, eu tava numa rotina, gente, de acordar às 6 da manhã e dormir 10. Aí, no feriado, eu bagunço. No feriado, eu durmo 2 horas e acordo 2 horas da tarde. Aí, na hora que eu volto do feriado, eu tenho que acordar às 6 de novo, eu tô morta. Deus me livre. Não, nunca mais. Galera, então é isso aí. Hoje já dá para vocês fazerem um pouco das atividades aí. Não deixa acumular, não. Tem algumas pessoas aí que deixam acumular a atividade. Não deixa, não. E aí, na próxima aula, a gente encerra aí. Encerra não, né? A gente continua falando da parte de microbiologia. Alguma dúvida, galera? Não. Podemos Sim, partir para o almoço? Dúvida, mas eu fiquei curiosa. Como é que Como é que eles encontraram os fósseis das... Não entendi nada. Como é que eles encontraram os fósseis das bactérias nas pedras? Rapaz, aí que tá uma coisa cabulosa. Os arqueólogos, eu fico pensando assim, os arqueólogos, eles encontram de tudo. Você já viu que os caras ficam só desenterrando coisa? Os caras ficam anos e anos e anos e anos desenterrando coisa, desenterrando coisa, desenterrando coisa. Como é que eles acharam? Provavelmente eles devem ter pegado aí um pedaço de rocha e avaliado esse pedaço de rocha e visto ali, e lá, com a ajuda do microscópio, né, e visto que ali tinha resto ali de bactéria. Então, provavelmente, nesse patamar, deve ter sido alguma coisa desse tipo. Coletado algum material e visto que ali no meio daquele material você tinha ali resto de bactéria, provavelmente desse tipo. Porque só dá para ver com o microscópio, né? Então, provavelmente foi coletado um material e deve ter sido levado ali para o laboratório para ser analisado. Mas tá aí um negócio cabuloso, gente, muito cabuloso. Como é que eles fizeram isso? Mas provavelmente foi isso, gente. Deve ter coletado e levado para o laboratório. Alguma dúvida, galera? Então, coloque o nome de vocês aí no bate-papo, para a gente encerrar, para todo mundo almoçar, tirar um cochilo depois do almoço. Coloquem o nome aí no bate-papo. E quem já tiver colocado, pode sair. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.
Nossa. Até mais, até mais.